Se você é apaixonado por histórias emocionantes e quer se perder em narrativas que tocam o coração, inscreva-se agora, ative o sininho e já deixe seu like para apoiar o canal. Prepare-se para mergulhar nesse mundo de amor, luto e superação. Vamos começar! No primeiro instante em que Clara empurrou a pesada porta verde do antigo internato, sentiu o cheiro acre de tinta descascada misturado ao perfume amadeirado dos corredores centenários. Cada passo ecoava como se ressoasse histórias de gerações passadas, sussurrando segredos que as paredes teimavam em guardar. Com o diário de capa escura sob o braço, ela caminhou até o quarto 204, o espaço que, por decisão disciplinar, dividiria com Rafael pelas próximas semanas. Rafael, cuja reputação se entrelaçava com boatos de cortes profundos, silêncios diretos demais, a observava do canto, olhos escuros como a noite sem luar, pesado de memórias que preferia manter trancadas. O ar ali dentro parecia pesado, quase palpável, como se o próprio quarto respirasse junto com eles, atento ao menor tremor de voz. Clara percebeu a respiração irregular do colega, não de medo, mas de algo mais antigo e incontrolável. Ela inclinou-se, estendeu o diário. Por um breve segundo, seus dedos roçaram nos dele. Ambos congelaram, compreendendo sem palavras que aquele caderno se tornaria muito mais do que um simples castigo. Seria a tábua de salvação ou o palco de suas ruínas. Com o primeiro suspiro de Clara, o diário gemeu em suas mãos, como se reclamasse peso demais para suportar. Os dois se sentaram em poltronas de tecido desbotado, dispostas uma de frente para a outra, e ela virou a primeira página em branco. Rafael observou cada movimento dela, decidindo se participaria ou se manteria em silêncio absoluto. Quando Clara ergueu os olhos, encontrou a própria ansiedade refletida no olhar dele, traço de quem já não aguenta o próprio silêncio. Ela rabiscou seu nome, Clara Ribeiro, e, hesitante, escreveu a data, 14 de maio de 2025. Rafael chutou um Rafael Costa por baixo, com grafia trêmula. A partir dali o diário os obrigaria a partilhar dores profundas, memórias de mazelas e anseios cochichados nos interstícios de linhas ainda virgens. Num ambiente onde cada descoberta pode ser vista como ato de traição ao protocolo da instituição, aquele compromisso implícito de verdade mútua se mostrou o primeiro gatilho para uma transformação que nenhum dos dois poderia prever. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas estreitas do corredor, projetando listras douradas sobre o chão de lajotas frias. Mas aquilo não bastou para aquecer o silêncio que se instalava entre Clara e Rafael. Ela abriu o diário na segunda página, pronta para escrever sua primeira confissão. O motivo de seus cortes nos pulsos, guardados como cicatrizes que ela acreditava ninguém notar. Em vez de palavras, saiu apenas um nó na garganta. E Clara, então, olhou para Rafael à sua frente, tentando decifrar se ele estava preparado para ouvir. Ele, por sua vez, folheou com cuidado, leu o nome dela rabiscado. Num gesto lento, posicionou a caneta sobre a página seguinte. A ponta tocou o papel pela primeira vez, desenhando hesitações antes de formar a frase. Tenho medo de que ninguém me salve. O som suave da escrita ecoou pesado no recinto, e o quarto 204, de repente, pareceu se fechar ao redor deles, transformando aquele espaço não num lugar de punição, mas num refúgio provisório. Quando Rafael terminou, abaixou os olhos como se temesse ver o próprio desespero estampado em letras negras. Clara, então, com a caneta na mão trêmula, escreveu sobre as vozes que escutava em sonhos, sussurros de acusação que a faziam acordar com o peito em chamas. Enquanto as palavras tomavam forma, percebeu que o ato de se expor em folhas brancas doía de um jeito diferente. Não era mais autocondenação, mas um convite à empatia. À medida que o céu escurecia lá fora, os dois estavam atados por aquilo que compartilhavam. A certeza de que o segredo mais sombrio, quando dividido, pode acender a luz da compreensão. O quarto 204, por sua vez, silencioso testemunha, guardava agora também fragmentos de esperança que ecoariam em cada página ainda por vir. A aurora do dia seguinte encontrou Clara sentada à beira da cama, o corpo ainda tenso pela vigília noturna ao lado do diário compartilhado. A luz fraca que escapava pelas frestas das cortinas dançava sobre as páginas abertas, revelando as palavras ainda frescas de Rafael. Clara inspirou o ar gelado do quarto 204. Com a ponta dos dedos, voltou-se para a página onde ele escrevera "Tenho medo de que ninguém me salve". As letras tremiam no papel, como se carregassem o peso de um grito silencioso.
Ela fechou os olhos e tentou ouvir o próprio coração, o compasso acelerado de quem sabe que, dali em diante, nada seria o mesmo. As memórias de uma infância solitária voltaram a invadi-la. O abandono de uma mãe que acreditava ser insuficiente, a voz áspera de uma professora que a chamava de sonhadora demais e os bilhetes anônimos que deixava no armário para suicidar-se em silêncio. Entretanto, ao tocar aqueles recortes de dor, Clara sentiu uma chama tênue de coragem. Se Rafael podia expor suas feridas, talvez ela também pudesse expor as próprias. Com a caneta na mão, inclinou-se sobre o diário como quem se impõe a um terreno desconhecido, traduzindo em palavras a angústia que voltava a latejar a cada batida do peito. Enquanto Clara lutava para encontrar as palavras certas, Rafael permaneceu em silêncio, apoiado na moldura da porta, observando-a com a expressão séria de quem teme se mostrar demais. Quando ela ergueu o olhar, encontrou nos olhos dele um convite, talvez o primeiro gesto genuíno de confiança. Ele caminhou até a escrivaninha, sentou-se ao lado dela e, com a mão trêmula, virou para a página em branco reservada às vozes femininas. Então, Rafael escreveu sobre o eco das vozes que ouvia em seus sonhos, vozes de garotas que riam alto e o chamavam de mero espantalho. Descreveu o som do vento assobiando pelos vitrais do internato, transformando sussurros em acusações, como se o próprio edifício julgasse por existir. Aquela confissão, cravada em tinta preta, selou um pacto silencioso. Ambos reconheciam que suas histórias dolorosas se entrelaçavam. Dali em diante, o quarto 204 seria palco de revelações mútuas. O som distante do sino anunciando a primeira aula ecoou como um lembrete de que o mundo real continuava lá fora, indiferente às dores que eles começavam a expor. Durante o recreio, Clara caminhou pelos pátios de pedra carcomida, com o diário escondido dentro da jaqueta. Cada passo ecoava em suas orelhas como um convite para a fuga, mas ela permaneceu ali, consciente de que a pior prisão era carregar segredos sozinha. Observou o grupo de colegas discutindo trivialidades, risadas soltas que pareciam alheias às cicatrizes que carregava. Sentou-se numa mesa de metal encostada à parede da biblioteca e, encarando o vazio, lembrou-se dos recados que recebia no colégio anterior. Ninguém está nem aí para você. Agora, porém, sentia que havia alguém disposto a escutá-la, ainda que aquela pessoa vivia atormentada pelos próprios fantasmas. Ao abrir o diário, ficou surpreso ao encontrar uma nova página escrita por Rafael. Há algo em você que me faz acreditar que posso suportar mais um dia. Aquelas palavras soavam como bálsamo e alavanca ao mesmo tempo, pois despertavam nela o desejo de retribuir a confiança. Clara apoiou a caneta na página e deixou que as lembranças desbotadas de sua mãe adotiva emergissem. Lembranças de cuidados forçados, de beijos dados às pressas antes de sair para trabalhar, de portas trancadas para proteger as emoções frágeis de uma menina que acreditava amar demais. Quando Clara terminou de escrever, Rafael surgiu ao seu lado, segurando 2 canecas de chá quente. O vapor subia em espirais leves, carregando perfume reconfortante de camomila e hortelã. Ele a observou com um meio sorriso, como se dissesse sem palavras que estava ali, pronto para qualquer confissão que viesse a seguir. Ao receber a caneca, Clara sentiu o calor expandir-se pelos dedos, em seguida, pelos ombros, dissolvendo o peso que carregava desde a queda da caneta. Eles ergueram discretamente os olhares para não chamar atenção, mas, naquele instante, perceberam que o simples ato de partilhar uma bebida podia ser tão revolucionário quanto expor segredos. O sinal de fim do recreio os alcançou como um trovão distante, mas, por um breve momento, o tempo pareceu suspenso. 2 adolescentes quebrados encontrando consolo mudo num corredor de internato. Naquela noite, Clara sentiu-se estranhamente inquieta antes de adormecer. A lua cheia lançava seu brilho prateado nas paredes de pedra, projetando sombras que pareciam dançar ao som de lembranças antigas. Ela apertou o diário contra o peito, imaginando Rafael do outro lado da porta, talvez fazendo o mesmo. Um sopro de coragem atravessou-lhe o corpo, e Clara decidiu escrever ao menos uma linha antes de dormir. Descreveu a sensação de ter sido silenciada em todas as fases da vida, a mãe biológica que desaparecera, o padrasto que ignorava sua presença, os amigos de infância que não souberam acolher sua sensibilidade. As palavras saíram ferozes, impregnadas de raiva contida e de uma ternura que ela descobria só ali, no papel. Ainda assim, quando levantou a caneta para finalizar, hesitou. O medo de expor demais fez seu pulso tremer. Resolveu deixar um espaço em branco e dormir,
prometendo-se coragem na manhã seguinte. O sono, porém, foi interrompido por um sonho fragmentado. Clara caminhava por corredores infinitos, escutando gritos distantes que não entendia, até que encontrou Rafael, de costas, escrevendo freneticamente numa parede de concreto. Aproximou-se e tentou ler, mas as palavras se desfaziam no ar antes mesmo de serem formadas. Ele virou-se, olhos afogados em lágrimas, estendeu a mão e disse: "Não posso salvar você, mas preciso que me salve." O quarto 204 se tornou labiríntico, sufocante de tanto desespero. Clara acordou com o coração em sobressalto, suando frio. Sem pensar, pulou da cama, vestiu o roupão e foi até a escrivaninha. Só então percebeu que o diário, deixado aberto embaixo da janela, exibia uma página nova, mas em branco. Rafael não escrevera nada. A ausência daquela confissão inesperada ecoou como um aviso. Havia algo por trás do silêncio dele, algo ainda por descobrir. No dia seguinte, o internato estava envolto em uma névoa espessa que fazia o pátio parecer um campo de neblina etérea. Clara sentiu a atmosfera pesada tocar-lhe a pele enquanto se dirigia ao quarto 204. Hesitou à porta, imaginando que encontraria uma nova página escrita ou diário intacto, guardando o silêncio mortal de Rafael. Entrou devagar, o diário sobre a escrivaninha intocado. Rafael estava de costas, empoleirado na cadeira, olhando para o nada. Clara aproximou-se com cuidado, o peito apertado pela incerteza. Com a voz suave, chamou: "Rafael?" Ele ergueu os olhos, límpidos e vulneráveis, e não sorriu. Estendeu o braço, oferecendo-lhe uma página arrancada de um livro qualquer, ora datilografada, ora cheia de manchas de café seco. "Li algo que fala sobre cicatrizes que não fecham sem ajuda", murmurou. Clara absorveu aquelas palavras como um soco de realidade. Rafael estivera lutando sozinho, encontrando em leituras furtivas um paralelo para suas feridas abertas. Determinada a iniciar um novo capítulo de confiança, Clara pegou o papel amarelado, sem perguntar a autoria. Colou na primeira página em branco do diário. Depois, abriu o caderno e começou a escrever sobre o encontro com a bibliotecária do internato, a única adulta que, discretamente, oferecia lenços de papel e ônibus noturnos para quem quisesse conversar. Descreveu como as horas no porão da biblioteca, rodeada por volumes encardidos, haviam sido seu refúgio após temporadas de automutilação escondida. Ao terminar, ergueu os olhos para Rafael, que a observava calado, emoção contida no canto da boca. Eles se entreolharam por um instante e entenderam. O diário não era apenas um confessionário, mas também um veículo de solidariedade. Nada dizia que tinham que seguir sozinhos. O sino da aula de química seguiu, implacável, mas Clara já não sentia urgência em deixá-lo. Precisava de mais algumas linhas para transformar aquele silêncio tóxico em palavras curativas. Na aula de artes, as mãos de Clara tremiam ao pegar o pincel, não por nervosismo, mas por antecipação. Pintar sempre lhe trouxera paz, mas agora cada cor servia como metáfora de suas emoções conflitantes. Ela mexeu tons de azul profundo e cinza, traçando linhas que lembravam veias sobre a pele, signo de dor que não se via no exterior. Enquanto pintava, sentiu a presença de Rafael ao lado, desenhando figuras abstratas com carvão. Ele havia escolhido representar labirintos sinuosos, portas entreabertas, relógios sem ponteiros, símbolos do tempo estagnado pelo sofrimento. Sem trocar palavras, trocaram olhares de cumplicidade. A arte, assim como o diário, permitia-lhes comunicar aquilo que as vozes não ousavam revelar. Quando terminou, Clara recostou-se no cavalete e respirou fundo, admirando o quadro que refletia sua alma ferida. Após a aula, no corredor silencioso, Clara pediu a Rafael que acompanhasse seus esboços até o diário. Ele sorriu, pela primeira vez franco, e tocou o aço frio da capa escura. Abriram o caderno e inseriram bilhetes ilustrados. Clara desenhou um cacto florido, símbolo de resistência em ambientes áridos, e Rafael desenhou chamas apagadas, sinal de que o fogo interno, embora contido, ainda existia. Aqueles pequenos tributos visuais ocuparam páginas antes reservadas a confissões verbais. O quarto 204, que antes abrigava apenas palavras dolorosas, agora exibia manchas de tinta colorida e traços de grafite, como se ganhasse vida própria. Eles entenderam que podiam usar diferentes linguagens, escrita, desenho, poesia,
para narrar o mesmo trauma compartilhado. O som distante de passos no corredor os lembrou de que as paredes tinham ouvidos, mas também de que, ao final do dia, o único juízo que importava era o que faziam de si mesmos. Quando Clara retornou ao quarto 204 ao entardecer, encontrou Rafael sentado na cama, as mãos apoiadas nos joelhos, o olhar perdido no espaço. A luz do abajur iluminava apenas o caderno fechado sobre a escrivaninha, como se pedisse para ser aberto. Ela recostou-se silenciosamente à porta, estudando o amigo em sua aura quase espectral. Após alguns segundos, Rafael virou-se e ofereceu um olhar hesitante, acompanhando de um gesto que convidava Clara a sentar-se ao lado dele. Ela acomodou-se ao seu lado, as pernas cruzadas, o peito preenchido por uma ansiedade doce e serena. Ele respirou fundo e falou pela primeira vez com a voz entrecortada. Hoje, eles falaram de punição coletiva. Cada um será responsabilizado pelo erro. Clara sentiu o frio da revelação atravessar-lhe a espinha. A direção do internato descobrira o diário e planejava usar o castigo como instrumento de humilhação pública. Clara agarrou o braço de Rafael. Num sussurro urgente, propôs um plano. Se eles vão nos expor, podemos nos antecipar. Vamos virar a narrativa a nosso favor. Rafael franziu o senho, descrente, mas Clara continuou. Escreveremos sobre como compartilham confiança e apoio, mostrando que isso não é fraqueza, mas força. Podemos apresentar nossas páginas como prova de superação, de união e talvez como pedido de compreensão, não de punição. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo, mas, lentamente, Rafael assentiu. Aquela decisão não era apenas uma estratégia defensiva, mas um ato de coragem sem precedentes em suas vidas. Transformar um instrumento de punição em palco de verdade compartilhada. O quarto 204 nunca mais seria apenas um lugar de dor. Tornava-se, dali em diante, o epicentro de uma resistência silenciosa contra tudo que escalara até então. Na manhã seguinte, a direção convocou Clara e Rafael ao auditório principal, cujas fileiras de cadeiras estofadas aguardavam os estudantes em silêncio tenso. A dupla atravessou o corredor epidérmico do internato, de mãos dadas, gesto que, até então, haviam mantido secreto. Cada passo ecoava em suas cabeças, amplificando o medo de serem ridicularizados ou pior, punidos. Quando alcançaram o palco, encontraram professores encarapitados atrás de uma longa mesa de mogno, semblantes fechados e risos contidos. O diretor, um homem de voz grave, anunciou que o diário seria apresentado como evidência de desobediência coletiva e que ambos seriam submetidos a uma sessão de reeducação pública. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas lembrou-se da proposta que fizera a Rafael na noite anterior, defender seu vínculo como prova de autoconsciência e resiliência. Respirou fundo, virou-se para Rafael em uníssono, estenderam o diário para a plateia, as folhas tremendo como bandeiras de uma revolução silenciosa. O silêncio sepulcral que se seguiu foi rompido apenas pelo tilintar das páginas sendo folheadas pelos membros da direção. Então, Clara tomou a palavra, voz firme. Este diário não é um instrumento de punição, mas um registro de coragem. Ela leu trechos em voz alta, confissões de Rafael sobre o medo de ser invisível e as próprias cicatrizes que carregava. Em seguida, Rafael compartilhou a metáfora do cacto florido, explicando que resistir à aridez emocional também era um ato de força. Aos poucos, o semblante do professor se tornou menos ríspido. Alguns trocaram olhares surpresos. 2 colegas no fundo do auditório se aproximaram, murmurando palavras de apoio. Clara e Rafael sentiram, pela primeira vez, que suas dores podiam inspirar empatia em vez de escárnio. O diretor, visivelmente abalado, encerrou a sessão com um aceno contido e determinou que ambos passariam por acompanhamento psicológico em vez de punição corporal ou isolamento. Naquele momento, entenderam que haviam vencido uma batalha silenciosa e que o quarto 204 continuaria sendo seu santuário de verdades compartilhadas. De volta ao quarto 204, depois do tumulto no auditório, Clara e Rafael caíram exaustos sobre as camas geminadas. O ar parecia leve, como se o aposento tivesse sido purificado pela corajosa exposição de suas histórias. Eles se olharam e, sem trocar palavras, entenderam que aquele engajamento público mudará tudo. Rafael deslizou a mão até a escrivaninha, abriu o diário e, na página seguinte, escreveu: "Não somos mais reféns do silêncio." Clara leu a frase em voz baixa e sorriu, sentindo as lágrimas que subiam ao canto dos olhos.
Em seguida, acrescentou: somos sobreviventes e hoje, finalmente, nos permitimos existir. As duas sentenças, simples, mas carregadas de significado, tornaram-se o marco de um novo ciclo. No instante em que selaram a página, um estrondo distante sacudiu o prédio. O sino que anunciava o término das aulas fora substituído por um alerta de incêndio. Alarmes vermelhos começaram a piscar nos corredores. Ao atravessar o limiar da porta, perceberam que a fumaça começava a invadir o corredor, provocando pânico geral. Estudantes gritavam, professores corriam em busca de extintores e guarda-corpos surgiam avisando para evacuar imediatamente. Naquele caos súbito, Clara e Rafael sentiram um frio na espinha, como se o universo testasse sua recém-descoberta força conjunta. Apesar do temor, trocaram um olhar determinado. Agora, não correriam mais sozinhos. Com o diário e os poucos pertences nas mãos, uniram-se aos demais, prontos para enfrentar o próximo desafio que a vida no internato lhes reservava. Ao saírem do prédio em chamas, Clara e Rafael foram arrastados por uma onda de estudantes apavorados rumo ao jardim interno do internato, onde o ar fresco parecia um alívio quase sobrenatural. As labaredas refletiam nos vidros estilhaçados, transformando as janelas em olhos flamejantes que observavam cada movimento com suspense. Clara segurou firme a mão de Rafael, sentindo o peso do diário e dos poucos pertences em seus braços, como se carregasse não apenas objetos, mas toda a história de resistência que haviam construído juntos. Alunos e professores se aglomeravam em meio a arbustos cuidadosamente aparados e caminhos de pedras antigas, trocando olhares ansiosos e instruções apressadas. Os guardas do internato organizavam fileiras improvisadas, orientando a evacuação e verificando quem faltava. Entre o caos, Rafael percebeu um vulto desacompanhado que avançava cambaleante pela fumaça. Era Ana, colega de classe que costumava se isolar nos cantos escuros do refeitório. Ela não fazia parte de suas convicções iniciais de grupo, mas agora, em meio ao perigo, seu rosto pálido e vacilante parecia pedir socorro. Clara ergueu a voz acima do barulho do alarme e da correria. Ana, venha para cá. A menina se aproximou com passos tropegos, os olhos marejados, a mochila semiaberta, revelando um livro de poesia rabiscado. Sem hesitar, Rafael abriu espaço ao lado de Clara, garantindo que Ana pudesse se juntar a eles. O trio, antes desconhecido, formou uma pequena bolha de solidariedade dentro do surto coletivo de medo. Enquanto aguardavam orientação para se dirigirem ao ponto de encontro, Clara aproveitou um momento de calmaria para deslizar o diário debaixo do braço de Rafael. Eles podem ter visto nossa coragem ontem, mas hoje precisamos proteger nossa história, sussurrou. Rafael assentiu, percebendo que o laço que se formava ali transcendia as páginas do caderno. E, ao som distante de sirenes que se aproximavam, compreendeu que, para além de enfrentarem o incêndio, precisavam proteger uns aos outros contra o julgamento de quem ainda não entendia a profundidade de suas feridas partilhadas. Após o incêndio ser controlado pelos bombeiros chamados da cidade vizinha, o internato organizou uma sala de apoio improvisada no ginásio. Lá dentro, mesas compridas e cadeiras de plástico acolhiam estudantes em estado de choque, providenciando cobertores e suco de maçã. Clara, Rafael e Ana sentaram-se lado a lado, o diário guardado no colo de Rafael como um amuleto silencioso. Ao redor, professores circulavam oferecendo palavras de conforto, mas muitos alunos continuavam em pânico, abraçando mochilas e perturbados pelos rostos assustados dos colegas feridos. A diretora veio pessoalmente inspecionar os feridos, conferindo nomes e perguntando pelas condições gerais. Os bombeiros relataram que parte das instalações elétricas foi comprometida, mas que ninguém ficará gravemente ferido graças ao alerta rápido. Mesmo assim, o ar pesado de medo persistia, e Clara sentia as mãos trêmulas por causa da adrenalina ainda pulsando nas veias. Enquanto aguardavam a liberação do ginásio, Ana puxou o braço de Clara e pediu desculpas por ter se isolado tantas vezes. Contou sobre a perda recente dos pais num acidente de carro e sobre o medo de se expor, acreditando que sua dor não merecia ser atendida. Rafael, com o diário apoiado nos joelhos, ergueu o olhar e ofereceu um sorriso terno. Escreveu uma breve nota no verso da última página que lera, dizendo: aqui cabe também a sua voz. Clara então abriu o diário, forneceu uma caneta e indicou a página em branco, um convite para que Ana fizesse parte daquele ritual de cura. A menina hesitou, mas a empatia que sentia pelas histórias compartilhadas a convenceu.
Ao riscar primeiras palavras, escreveu sobre a noite passada, quando sonhara que o quarto 204 se transformava num templo de luz, onde as vozes quebradas se transformavam em cânticos. O diário, agora com 3 assinaturas, simbolizava que a dor, quando dividida, tornava-se força. E, naquele silêncio coletivo do ginásio, cada linha trazida à vida por Ana soou como uma semente de esperança plantada em solo que outrora estava árido. Nos dias que seguiram ao incêndio, o internato passou por uma lenta reorganização. Corredores interditados por tapumes de madeira indicavam onde as chamas haviam consumido parte das paredes, e grupos de manutenção circulavam com ferramentas nas mãos, raspando tinta e reconstruindo trechos danificados. Clara e Rafael, acompanhados de Ana, foram agraciados com sessões de acompanhamento psicológico por indicação da direção, que agora reconhecia a gravidade do impacto emocional coletivo. As reuniões ocorriam na sala de artes, onde as janelas permaneciam cobertas por lonas brancas e as tintas repousavam em prateleiras forradas de plástico. Lá, cercados por telas e pincéis, eles compartilhavam seus sonhos interrompidos. Rafael, o desejo de ser músico, enterrado sob o peso de uma família que cobrava por sucesso acadêmico. Clara, o temor de se envolver afetivamente depois de perder a mãe e ser abandonada pela família biológica. Ana, o vazio deixado pela morte prematura dos pais. Essas revelações, ditas em voz alta, soavam estranhamente libertadoras. Em uma dessas sessões, o psicólogo propôs um exercício coletivo: desenhar no mural as emoções que carregavam, usando cores e formas livres. Rafael traçou notas musicais que escapavam de uma clave de sol, mas que aos poucos se diluíam em manchas escuras, sinal de que seu talento precisava ser resgatado de suas próprias inseguranças. Clara escolheu o tom de violeta e rosa queimado, criando linhas entrelaçadas que lembravam galhos secos botões prestes a florescer. Ana, por sua vez, desenhou pétalas soltas que voavam em direção a um céu claro. Quando terminaram, ficaram em silêncio diante da composição. As dores individuais haviam criado algo muito maior, um mapa de emoções que agora vivia ali, exposto para quem quisesse observar. O mural, curioso contraste entre desalento e esperança, simbolizava que, apesar das cicatrizes, visíveis ou não, a arte podia ser o elo que unia caminhos distintos. Após a finalização do mural, a direção do internato decidiu expor a obra no corredor principal, convidando toda a comunidade escolar a refletir sobre o valor do apoio mútuo. No dia da inauguração, estudantes e professores caminharam silenciosos ao lado das paredes recém-pintadas, parando para ler legendas que explicavam cada símbolo. Clara, Rafael e Ana observaram de longe, sentindo um misto de orgulho e nervosismo. Suas histórias, antes confinadas ao diário ou ao porão da biblioteca, agora se tornavam parte do cotidiano alheio. Alguns colegas que antes riam de forma insensível pararam para fazer perguntas e, aos poucos, expressaram solidariedade, revelando que suas próprias ansiedades e tristezas se refletiam naquelas formas e cores. A diretora discursou, enfatizando que a arte era um canal legítimo de expressão emocional e que o internato se comprometia a criar mais espaço de escuta e acolhimento. À medida que o sol baixava no pátio externo, Clara sentiu bater do próprio coração amainar. A sensação de estar viva e pertencente era quase inédita. Rafael colocou o braço ao redor dos ombros dela e, tocando a lombada do diário em suas mãos, murmurou: "Construímos algo que ninguém pode apagar." Ana, tocada pela atmosfera de união, aproximou-se e sugeriu que deixasse uma cópia digitalizada do mural disponível no site do internato, para que ex-alunos familiares pudessem acessar. A proposta foi recebida com entusiasmo pelo coordenador de comunicação, que imediatamente mobilizou uma aluna para fotografar a obra e preparar a postagem. Naquele instante, perceberam que transformar o sofrimento em arte e partilha podia irradiar cuidado muito além dos muros do internato. E, enquanto o último raio de luz tingia as nuvens de laranja, Clara sentiu a firme convicção de que, juntas, suas vozes tinham o poder de acalmar tempestades invisíveis. Com o fim do semestre se aproximando, o ambiente no internato oscilava entre o alívio de reconstrução e o cansaço de atividades acumuladas. Provas finais, apresentações de projetos e cerimônias de encerramento criavam um turbilhão de emoções, mas também ofereciam oportunidades para Clara, Rafael e Ana fortalecerem seu vínculo. Num domingo à tarde, decidiram se reunir no quarto 204, agora restaurado, trazendo livros, mantas e lanches simples. Sentaram-se em círculo,
com o diário no centro, fazendo uma roda íntima de partilha. Rafael leu um trecho de sua nova composição poética, onde comparava o coração humano a um violão desafinado, cujo som só encontra harmonia quando as cordas pulsantes se afinam juntas. Clara, por sua vez, trouxe um trecho do seu conto inacabado, no qual a protagonista encontrava no ato de escrever a chave para compreender seu próprio passado. Ana compartilhou um poema que escrevera durante as noites insones, descrevendo a solidão como o vento que esculpe cavernas internas. Após as leituras, um silêncio respeitoso tomou conta do quarto. Eles perceberam que, apesar das provações, suas vozes não serviam apenas a si mesmos, mas podiam ecoar e ressoar em quem lhes ouvisse. Clara sugeriu que organizasse uma pequena noite literária para colegas interessados, promovendo um espaço de escuta e criatividade. Rafael e Ana concordaram entusiasmados, enxergando na ideia a chance de ampliar o círculo de apoio. Aquela iniciativa, embora modesta, simbolizava o passo seguinte na jornada. Não se limitar ao diário ou às sessões de terapia, mas levar a vivência de cura para onde muitos ainda sofriam em silêncio. Entraram em acordo de começar a planejar convites, selecionar trechos e buscar o auditório menor do campus para o evento. O quarto 204 se tornou, mais uma vez, estúdio e centro de operações, e o diário repousou ali. Testemunha de que compartilhar a dor podia germinar solidariedade. Na semana que antecedeu a noite literária, Clara percebeu que sua rotina mudará de forma sutil, mas significativa. Ao entrar na sala de aula, não sentia mais o aperto no peito causado pela ansiedade de ser julgada. Agora, carregava consigo um senso de propósito que ultrapassava as fronteiras do próprio corpo. Rafael, por sua vez, revivia notas musicais com mais leveza, compondo versos que combinavam melancolia e esperança. Já Ana, antes tímida e retraída, passou a sorrir discretamente ao cumprimentar colegas pelos corredores, recebendo devolutivas calorosas que a surpreendiam. Em cada encontro do trio, gravavam ideias para a noite literária. Decoração com velas de LED, poemas recortados em cartões de papel artesanal e até um termômetro de clima emocional para que cada participante pudesse registrar seu estado de espírito. O diário, que já abrigava 3 vozes, tornou-se um manual de organização, com tópicos delineados, anotações de logística. Na véspera do evento, a ansiedade voltou a se manifestar. Clara acordou com o coração acelerado, lembrando-se dos momentos em que sentirá o peso do silêncio esmagá-la. Ela caminhou até a escrivaninha e abriu o diário, revisitando as primeiras confissões. Lendo cada linha, sentiu a coragem que a impulsionara até ali ressurgir com força renovada. Rafael apareceu de roupão, trazendo 2 xícaras de chá quente, um ritual de apoio que repetia desde o início da convivência. "Está tudo pronto?" perguntou. "Quase", respondeu Clara, apontando para os tópicos anotados na última página. Ana entrou em seguida, segurando um pacote de cartões com trechos de poemas. Eles se entreolharam, respiraram fundo e prometeram que, independentemente do número de presentes, fariam daquela noite um espaço de acolhimento genuíno. E, enquanto o sol despontava no horizonte, compreenderam que, ao compartilhar suas vozes, estavam cumprindo não apenas um castigo, mas uma missão de cura coletiva. Na noite marcada, o auditório menor do internato recebeu cerca de 50 estudantes, professores e até alguns familiares. Velas de LED distribuídas nas mesas criavam um clima acolhedor, e as paredes estavam enfeitadas com fragmentos de poesias e desenhos recortados, muitos vindos diretamente das páginas do mural no corredor principal. Clara, Rafael e Ana sentaram-se num pequeno palco improvisado, com o diário no centro de uma mesinha. Antes de iniciar, Clara fez uma rápida introdução, contando como um castigo disciplinar no quarto 204 se transformará numa rede de apoio e inspiração. A plateia ouviu em silêncio, atentos a cada detalhe daquele relato. Em seguida, Rafael tocou suavemente um trecho instrumental no violão, criando uma trilha que se mesclava às vozes baixas ao fundo. Quando as luzes diminuíram, a primeira participante subiu ao palco para ler um trecho de seu próprio texto e, em seguida, diversos outros se revezaram, dividindo memórias, poemas e reflexões. Enquanto as vozes se alternavam, Clara sentiu lágrimas escorrerem sem vergonha. Cada palavra dita ali tinha a força de um amuleto contra o isolamento. Ana, a última a se apresentar,
Leu seu poema sobre a solidão, mas concluiu com versos que falavam de esperança e de construir pontes em vez de muros. O silêncio que se seguiu à última leitura foi tão humilde quanto reverente. E Clara, em nome do trio, agradeceu a todos pela coragem de se expor. O auditório irrompeu em aplausos discretos, mas cheios de significado. Ao final, muitos se aproximaram para conversar, pedir conselhos ou apenas abraçar os 3 mentores da iniciativa. O quarto 204, embora distante fisicamente, parecia pulsar em cada um dos corações ali presentes. Nos dias seguintes à noite literária, uma energia transformadora tomou conta do internato. Estudantes passaram a reunir-se espontaneamente para trocar poema, se recomendar livros. A biblioteca teve de estender o horário de funcionamento para acomodar a demanda. Clara, Rafael e Ana foram convidados a participar de um conselho estudantil para debater pautas de saúde mental e atividades culturais. No primeiro encontro oficial do grupo, apresentaram propostas para oficinas de escrita criativa, rodas de conversa e sessões de música ao vivo. A direção, impressionada com o comprometimento dos alunos, anunciou que iria disponibilizar recursos para manter o quarto 204 como um refúgio criativo permanente, com materiais de arte, uma pequena estante de livros e um mural rotativo de novas produções. A ideia de que a dor individual pudesse se transformar em ação coletiva ganhará legitimidade formal. Apesar do entusiasmo, Clara sentia o peso da responsabilidade. Reunida com Rafael e Ana no quarto 204, ela expressou receio de não corresponder às expectativas. Rafael a tranquilizou, lembrando-a de que não precisavam ser perfeitos, mas autênticos. Ana complementou que o que tornava o espaço especial era justamente a imperfeição que compartilhavam e que cada vulnerabilidade era também uma ponte para quem estivesse buscando companhia. O trio sorriu, sentindo-se fortalecido. Decidiram, então, criar um calendário rotativo de cuidados, um dia de leitura conjunta, outro de pintura livre, um para música e outro para simples conversas à luz de velas. O diário, já repleto de confidências e metas, tornou-se um guia vivo para as atividades do refúgio. À medida que preenchiam as páginas, sabiam que estavam escrevendo não apenas suas histórias, mas tecendo a trama de uma comunidade mais acolhedora. Com o calendário em mãos, anunciaram oficialmente as atividades para toda a escola. No primeiro sábado, o quarto 204 ganhou cadeiras dobráveis, tapetes e caixas de som com playlists selecionadas pelos próprios alunos. Clara chegou cedo, ajeitando os detalhes, enquanto Rafael testava o violão e Ana empunhava um livro de poemas. Alunos curiosos começaram a chegar, hesitantes, mas acolhidos com sorrisos e chá quente. Enquanto as primeiras recitações ocorriam em voz baixa, Clara observava o corredor do internato através da janela entreaberta, sentindo uma paz singular. O que antes seria um sábado comum, agora se transformava num festival de histórias e emoções compartilhadas. O evento transcendeu barreiras. Até professores visitantes de outros turnos apareceram atraídos pelos sons e pela atmosfera de solidariedade. Um deles comentou que nunca vira nada semelhante num internato tão tradicional. Um estudante estrangeiro, presente para testes de admissão, pediu para participar mesmo sem falar português fluentemente. Foi munido de papéis e traduziu as emoções em desenhos, que depois colou no mural. Naquele sábado, o quarto 204 provou ser muito mais do que um espaço físico. Tornou-se um palco de reencontros internos, de cura e celebração da vulnerabilidade. Ao fim da tarde, quando as últimas velas se apagaram, Clara, Rafael e Ana assistiram ao fechamento das portas, conscientes que haviam acendido uma chama que não se apagaria, e que a história iniciada com o castigo tornará-se um movimento de transformação para todos. O final do semestre chegou com um misto de euforia e nostalgia. As provas finais passaram, as salas de aula voltaram ao vazio de estudantes cansados e o internato preparou cerimônias de despedida para quem buscaria outras escolas. Clara se viu olhando para o diário, agora volumoso e cheio de vida, imaginando o que faria após o recesso de férias. Rafael, com partituras rabiscadas, considerava a possibilidade de compor uma peça inspirada na jornada deles para tocar numa apresentação de fim de ano. Ana, finalmente, havia encontrado voz para cantar em corais locais. Na última reunião do trio, sentados no quarto 204, riram das primeiras páginas escritas timidamente, lembrando-se da distância emocional que existia entre eles
Contudo, sabiam que nada terminava com o semestre. Os laços forjados pela dor e pela arte continuariam vivos. Antes de fecharem o quarto, escreveram cada uma mensagem final no diário. Clara redigiu: que nunca esqueçamos do poder de nos revelar, mesmo quando julgados. Rafael completou: e que nossas melodias ecoem como lembretes de que a música da alma encontra acordes na empatia. Ana finalizou com um poema curto. Na escuridão, a vulnerabilidade é o farol que guia o coração. Selaram o diário com uma fita de cetim azul, deixando sobre a escrivaninha como legado para futuros ocupantes. Saíram de mãos dadas, parando apenas para olhar o corredor que tanto os guardou de fantasmas, mas que agora o banhava em possibilidades. O quarto 204, silencioso, absorveu cada sussurro, cada riso, cada lágrima, pronto para receber novas histórias que, um dia, também transformariam o medo em resistência. O recesso de férias chegou com promessas de descanso e inquietações em igual medida. Clara acordou no primeiro dia livre envolta por lençóis de algodão macio, mas a mente percorreu automaticamente as páginas do diário e os corredores do internato. Ao erguer-se, dirigiu-se à varanda do chalé onde estava hospedada durante as férias, sentindo o vento frio acariciar-lhe o rosto como um lembrete sutil de que a jornada ainda não terminara. Pensou em Rafael e Ana, imaginando como cada um se adaptaria à liberdade temporária longe do rígido regimento interno. Imaginou-se remexendo nos velhos recortes de cartas que guardava da mãe biológica, questionando se agora teria coragem de lê-las por inteiro. Sabia que o diário selado com fita azul a aguardava e que cada página continha a semente de uma comunidade mais empática e viva. Apesar do ritmo mais lento, sentia o coração pulsar em expectativa. Se o internato ficará mais vibrante após o mural e as atividades, quais sementes germinariam fora dos muros que por tanto tempo os aprisionaram? Tomada por esse turbilhão de pensamentos, Clara escolheu uma caneta e rabiscou mentalmente as primeiras linhas de uma carta que pretendia enviar a Rafael e Ana. Queria compartilhar como o mar na praia vizinha soava como sinos de esperança, convidando-a a mergulhar não só no oceano, mas em si mesma. Escreveu fragmentos de poesia na primeira página de um caderno novo, usando metáforas de conchas e marés para evidenciar a resiliência descoberta. Ao fechar o caderno, percebeu que, seja no internato ou na liberdade, a vulnerabilidade continuava sendo o espaço onde floresciam conexões profundas. Sorriu ao imaginar a reação dos amigos ao ler aqueles versos e tomou a decisão de enviar o envelope assim que chegasse numa vila com serviço de correio. Naquele instante, compreendeu que compartilhar não era apenas um ato de coragem interna, mas um gesto prático que estendia o impacto da jornada para além de suas quatro paredes. Rafael passou as manhãs seguintes imerso em partituras, dedicado a traduzir em músicas emoções vividas nos últimos meses. Nas aulas avulsas de guitarra que conseguirá agendar durante as férias, explorou acordes antes reservados às confissões do diário, buscando vibrar cada nota com a intensidade de quem expõe a própria alma. Com a casa dos avós como palco improvisado, gravou trechos de sua composição inspirada no mural do internato, capturando o riso de Ana e o silêncio cúmplice de Clara em acordes menores que se elevavam em crescendos de esperança. Cada gravação era um ritual de cura. Ele ajustava o microfone, respirava fundo e permitia que a música emergisse sem filtros, registrando falhas e soluços como parte essencial do arranjo. Ao revisar as faixas, percebeu que a arte musical podia comunicar aquilo que as palavras do diário ainda lutavam para expressar. Naquela sinfonia crua e imperfeita, encontrou um espelho para a própria jornada de superação. À tarde, Rafael organizou uma pequena apresentação surpresa para os avós, convidando-os a ouvir as faixas num velho toca-fitas da família. Eles sentaram-se na sala de estar, olhos marejados, enquanto ele iniciava com acordes suaves que se transformavam em versos pulsantes. Quando a melodia chegou ao clímax, uma progressão harmônica que imitava o eco das vozes no auditório, os avós bateram palmas, sorrisos emocionados revelando orgulho e entendimento. Após o aplauso, o avô tocou a mão de Rafael e disse: "Você encontrou sua voz, meu menino. Nunca a deixe silenciar." Essas palavras reverberaram em seu peito como um abraço que dissipou qualquer dúvida restante. Mais tarde, enquanto revisava as gravações no quarto improvisado, ele percebeu que aquela peça musical, antes apenas um esboço tímido, tornará-se trilha sonora de uma revolução pessoal e coletiva, capaz de conectar corações distintos por meio de acordes que falavam de dor, coragem e esperança.
Ana dedicou-se às leituras e reflexões no antigo chalé convertido em biblioteca comunitária, onde as férias permitiam acesso a um acervo raro de volumes de poesia e prosa. Vagou entre prateleiras empoeiradas, segurando tomos de Fernando Pessoa, Silvia Platra e Pablo Neruda, absorvendo estrofes que ressoavam com suas próprias feridas e sonhos. Ao ler trechos da Tábua de Esmeraldas de Rimbaud, sentiu-se compreendida na urgência de reinventar-se, não apenas sobreviver aos fantasmas. Registrou em seu caderno de campo impressões e versos desconexos, construindo um mosaico de sentimentos que antes permaneciam isolados em sua mente. Em cada página, surgia a mesma constatação. A arte vivia quando compartilhada, fosse mural de internato ou em um chalé à beira de um lago. Num entardecer dourado, Ana, munida de marcadores coloridos, pintou pequenas inscrições em pedras encontradas no jardim da biblioteca. Solidão não define, partilhe seu canto. Somos resistência. Distribuiu-as discretamente pelos caminhos, imaginando o sorriso de quem as encontrasse por acaso. A cada pedra pintada, sentiu o ímpeto de levar adiante a semente de apoio mútuo iniciada no quarto 204. Ao retornar ao chalé, encaminhou a Clara e a Rafael fotos das pedras com uma mensagem. Encontrei outras formas de espalhar a coragem. E, ao fotografar a última pedra antes de partir, testemunhou uma criança local recolhendo-a e correndo para mostrar a um amigo. Naquele momento, entendeu que, além de palavras e notas musicais, gestos simples podiam estender o movimento de cura para territórios imprevistos, ressoando na vida de quem menos se esperava. Enquanto isso, no ambiente digital, Clara viu a postagem que Ana sugerira. Imagens do mural exposto no site do internato começaram a ser compartilhadas em redes sociais por ex-alunos e familiares. Recebeu notificações de mensagens emocionadas, agradecimentos por trazer à tona discussões sobre saúde mental. Usou seu perfil pessoal para repostar poemas do evento literário e trechos de músicas enviadas por Rafael. A cada compartilhamento, sentia-se parte de algo maior, uma onda de empatia que ultrapassava gerações e geografias. Alguns seguidores comentavam lembranças próprias de isolamento, elogiando a iniciativa e pedindo dicas para replicar algo semelhante em seus contextos. Clara, atonita com o alcance inesperado, começou a idealizar um guia online, um documento simples explicando como transformar salas frias em refúgio de apoio emocional com arte, música e escrita colaborativa. Motivada pelo impacto digital, Clara dedicou-se à criação do guia, dividindo em passos práticos: escolha de espaço, convite, registro de histórias, formas de expressão, pintura, música, escrita, recomendações de segurança emocional e formas de acompanhamento profissional. Consultou artigos acadêmicos que reunia em seu laptop, garantindo que o conteúdo tivesse embasamento científico básico sobre apoio psicoemocional em grupos. Ao concluir o rascunho, enviou a Rafael e Ana para revisão, ansiosa pelo retorno deles. Naquela noite, recebeu um áudio de Rafael, entusiasmado. Seu guia é uma extensão do diário. Clara, temos que torná-lo público. Ana respondeu em seguida com emojis de apoio e sugestões de ilustrações. Com o projeto ganhando forma, perceberam que o quarto 204 evoluía de espaço físico restrito para plataforma virtual de transformação, capaz de alcançar corações antes isolados pelo medo e pela vergonha. De volta ao internato, já no início do novo semestre, Clara enfrentou olhares curiosos ao entrar pelos portões. O recesso havia deixado marcas. Corredores revitalizados, novas placas direcionando ao refúgio 204 e um mural digital em monitores espalhados pelos corredores, exibindo recortes do guia online e convites para oficinas. Alguns colegas aproximam-se para cumprimentá-la, contando como aplicaram ideias do guia em suas casas ou em cafés estudantis. A sensação de pertencimento intenso a inundou. Nunca imaginara que suas palavras, originalmente confinadas a páginas amareladas, pudessem circular tão amplamente. Rafael apareceu em seguida, com o violão a tiracolo, e Ana seguindo logo atrás, carregando uma caixa de marcadores coloridos. A Trindade estava reunida para transformar o internato num laboratório de empatia cotidiana. Na reunião de retomada, a direção apresentou oficialmente a Semana da Empatia, programa inspirado nas propostas do trio, com palestras, oficinas e apresentações musicais. Clara foi convidada a falar na cerimônia de abertura, vestindo um vestido simples que contrastava com o brilho contido nos olhos.
Ao subir ao pequeno palco montado no pátio, sentiu o coração acelerar. Por um instante, relembrou o medo inicial ao entrar no auditório. Respirou fundo, abriu o caderno de anotações e leu um trecho do guia online, explicando a importância de espaços de escuta criativa. A plateia, em silêncio atento, acompanhou cada palavra com gestos afirmativos. Quando terminou, recebeu aplausos calorosos, a prova de que compartilhar a dor e a arte não era apenas uma jornada pessoal, mas um movimento capaz de mobilizar toda uma comunidade. As oficinas da Semana da Empatia transformaram o internato em um mosaico de cores, sons e palavras. Na sala de artes, alunos pintavam painéis colaborativos. Na biblioteca, grupos se revezavam na leitura de trechos do diário e do guia. No pátio, Rafael improvisava um mini show acústico. Clara circulava de roda em roda, recolhendo depoimentos em áudio para alimentar um podcast jornalístico estudantil. Ana, com sua sensibilidade aguçada, capturava com a câmera de um celular cenas espontâneas de afeto. Mãos se apertando, olhares compreensivos, risos emocionados. Cada registro era publicado em tempo real na página do internato, criando uma narrativa em fluxo contínuo. O impacto foi imediato. Estudantes de outros campi vizinhos enviaram mensagens pedindo colaboração, e um professor de psicologia ofereceu-se para mediar workshops virtuais. O quarto 204, antes discreto, tornará-se epicentro de uma rede de apoio que extrapolava fronteiras físicas. Naquele frenesi de atividades, Clara sentiu o peso da exaustão se aproximar, mas também a certeza de que cada momento valia o esforço. Após conduzir uma roda de fala, sentou-se à sombra de um carvalho centenário no pátio e abriu o guia online no celular. Leu os feedbacks positivos e refletiu sobre o quanto haviam evoluído desde as primeiras confissões no diário. Rafael juntou-se a ela, entregando-lhe um copo de suco gelado. Sem dizer nada, trocaram olhares cúmplices, compartilhando alegria contida no silêncio. Ana apareceu em seguida, mostrando fotos recém-tiradas do mural digital em monitores do campus. Aquele momento de pausa no carvalho simbolizou que, apesar do ritmo intenso, era essencial cultivar espaço de descanso e reflexão, para que a chama da empatia continuasse acesa sem consumir seus próprios corações. Na semana seguinte, o guia online foi publicado em domínio aberto, permitindo downloads e traduções. A repercussão chegou às redes sociais de ex-alunos e a instituições de ensino de outras cidades. Clara recebeu um e-mail de um renomado psicólogo educacional, convidando-a para apresentar o projeto em um congresso nacional. Rafael fora contactado por uma escola de música que desejava incluir sua composição na programação de abertura de um festival. Ana surpreendeu-se ao ver seu trabalho artístico referenciado num blog de design colaborativo. Cada convite representava uma expansão inesperada de suas vozes, agora capazes de alcançar palcos e auditórios antes inimagináveis. Contudo, sentiam a responsabilidade de crescer proporcionalmente aos convites, como manter a essência de vulnerabilidade sem se perder na exposição pública. Em reunião emergencial no quarto 204, agora equipado com notebook e projeção portátil, os três traçaram um plano de ação. Decidiram aceitar convites que se alinhassem aos valores de empatia e acolhimento, recusando aparições meramente promocionais. Criaram um cronograma. Clara prepararia a apresentação para o congresso, Rafael ensaiaria a peça musical para o festival e Ana organizaria um portfólio digital de suas ilustrações e fotografias. Definiram metas de equilíbrio, ensaios limitados a 3 horas diárias, revisões semanais do diário para manter o foco na mensagem original e pausas coletivas para feedback e autocuidado. Ao final da reunião, selaram o plano com um abraço coletivo, conscientes de que o quarto 204 serviria como sala de comando, mantendo-os ancorados na autenticidade compartilhada. Quando o dia da apresentação no congresso chegou, Clara sentiu o frio na barriga típico de quem encara um desafio grandioso. O auditório lotado de especialistas em educação social exalava formalidade e expectativa. Vestida com uma blusa sóbria e jeans escuro, ela subiu ao palco e abriu seu arquivo digital do guia. Iniciou com a contextualização do internato isolado, narrou a história do quarto 204 e explicou cada etapa do desenvolvimento das iniciativas de empatia. Fotos, vídeos e trechos do diário projetados atrás dela davam vida à narrativa. A plateia reagiu com atenção crescente, anotando pontos e fazendo perguntas incisivas sobre métodos de avaliação de impacto.
Ao encerrar com um convite à prática colaborativa, Clara foi ovacionada de pé, o que a fez sentir a vibração de cada coração ali presente. Rafael acompanhou a apresentação nas arquibancadas, o violão ao lado, aguardando sua vez de tocar no festival. Ao vê-la encerrar, sentiu-se tomado por orgulho e emoção. Mais tarde, durante a sessão de perguntas e respostas, um participante perguntou como lidar com resistências institucionais em contextos conservadores. Clara sorriu e respondeu com a convicção forjada pelos próprios desafios. A resistência só se desfaz quando oferecemos alternativas tangíveis que ressoem com a experiência humana, e não apenas com teorias abstratas. As palavras ecoaram na mente de muitos, e pelo resto do dia, ela foi abordada como referência emergente em educação afetiva. Naquele instante, entendeu que a vulnerabilidade que antes tivera de esconder tornará-se força propulsora de mudanças reais em múltiplos cenários. No festival de música, Rafael subiu ao palco iluminado por refletores quentes, violão em mãos e coração pulsando nos dedos. Escolheu começar com acordes suaves, guiando a plateia por uma jornada sonora que refletia cada fase de sua transformação. O silêncio no público se tornou reverente quando ele introduziu a peça inspirada no mural e no diário, intercalando notas menores e maiores para simbolizar a alternância entre dor e esperança. À medida que a melodia se desenrolava, as luzes suavizavam e rostos se voltavam na plateia, olhos fechados ou marejados. No clímax, ele elevou o ritmo, permitindo que o som ecoasse pelo espaço aberto do festival, convidando todos a sentirem a vibração coletiva. Quando o último acorde soou, o público explodiu em aplausos e gritos de bis. Rafael sorriu, emocionado, percebendo que sua música não era mais apenas sua, mas de cada pessoa que ouvirá e se reconhecera naquela sinfonia de superação. Após a apresentação, fãs se aglomeraram para elogiar o jovem músico. Alguns contaram como sentiam a própria dor encontrar eco na melodia. Outros pediram versos de letras que ainda não existiam. Rafael, humilde, conversou com cada um, compartilhando trechos do diário que inspiraram as composições. Um produtor musical presente propôs gravar a peça para distribuição online e parte da renda seria revertida em oficinas de música terapêutica para jovens em situação de vulnerabilidade. Naquele momento, o eco de Mini Cliffhangers transformou-se em fluxo contínuo de possibilidades, reforçando que cada ato de coragem repercutia muito além do quarto 204, coordenando uma rede global de empatia através da arte. O retorno ao internato, após as viagens e apresentações, trouxe um misto de orgulho e serenidade. Clara, Rafael e Ana sentiram um abraço caloroso de colegas que aguardavam notícias ansiosas. No quarto 204, reuniram-se pela última vez naquele semestre, com o diário aberto sobre a escrivaninha, exalando histórias e conquistas. Clara leu em voz alta uma mensagem de um participante do congresso. Seu projeto salvou minha escola. Rafael compartilhou o contrato para a gravação da peça musical e Ana exibiu o portfólio online com centenas de visualizações. Olharam-se em silêncio, ao unirem as mãos sobre o diário, convidaram-se a celebrar cada vitória conquistada juntos. Por fim, escreveram uma nova página coletiva. Transformamos silêncio em canção, solidão em comunidade e dor em arte que cura. Selaram o diário mais uma vez antes de deixarem o quarto. Penduraram uma placa provisória. Refúgio 204. Aqui, histórias encontram cura. Saíram de mãos dadas, conscientes de que, embora aquele ciclo estivesse chegando ao fim, o movimento de empatia começado no internato continuaria ecoando onde quer que suas vozes, escritas, musicais ou visuais, encontrassem corações preparados para ouvir. O tempo passou rápido. De volta ao excesso seguinte, Clara sentia a nostalgia antecipada logo ao fechar a porta do chalé onde dormira. As ondas rompendo na praia próxima soavam como lembretes do início de tudo. O primeiro suspiro de Rafael ao tocar o violão, o calor do chá compartilhado no quarto 204, as primeiras linhas do diário selado com fita azul. Agora, porém, ela pisava a areia com uma maturidade nova, consciente de que o internato não era apenas um local físico, mas um ponto de partida para uma jornada de transformações contínuas. Sentou-se na beira do mar, o caderno de cartas à mão, pronta para escrever não sobre dores antigas, mas sobre gratidão e planos futuros. Enquanto rabiscava ideias, lembrou-se de Ana pintando pedras para espalhar coragem e percebeu como pequenos gestos geravam grandes ondas de impacto. No fim da tarde,
Clara respirou fundo e finalizou uma carta dirigida ao diretor do internato, propondo formalizar um programa de intercâmbio de práticas de acolhimento com outras instituições parceiras. Descreveu em detalhes como o Refúgio 204 havia se transformado num laboratório de empatia, citando pesquisas iniciais de redução de índices de ansiedade entre participantes. Propôs encontros trimestrais virtuais e presenciais, além de um repositório de materiais colaborativos gerenciado pelos próprios alunos. Ao selar o envelope, sentiu um frio na barriga, não de medo, mas de expectativa renovada. A iniciativa seguia o fluxo iniciado há meses, quando duas vozes tímidas aceitaram expor-se num diário em branco, transformando a dor em ação concreta. Rafael, por sua vez, dedicou-se a refinar sua composição musical, agora bendecida por arranjos de cordas e percussões leves, frutos de colaborações feitas durante o festival. Em estúdio improvisado na casa de um amigo, trabalhou longas horas, gravando camadas de violão, piano e baixo, mas sempre preservando a crueza que tornará a peça tão emocionante. Cada take trazia sussurros de saudade pelos dias de apreensão no internato e batidas de esperança conquistada. O produtor musical, impressionado com a autenticidade de cada nota, sugeriu incluir trechos de vozes do áudio gravado por Clara durante as oficinas, entrelaçando música e testemunhos de alunos. A ideia fez Rafael sorrir. A melodia passava a levar consigo não apenas a técnica, mas a presença viva de quem, um dia, sentirá-se invisível. Entre um ensaio e outro, Rafael escreveu um e-mail à diretora pedagógica do internato, propondo a gravação oficial da peça como tema de abertura de eventos acadêmicos e pesquisas sobre educação emocional. Anexou um trecho em MP3 e destacou como a obra surgira do quarto 204, sendo potencial aliada à iniciativa de formação de professores. Ao clicar em enviar, sentiu novamente o frio na barriga, mas acompanhado de um otimismo resiliente. A composição, que nascerá de mini cliffhangers emocionais, evoluía agora em um hino de acolhimento coletivo, pronto para atravessar fronteiras de idade, cultura e trajetória de vida. Ana, no canto aconchegante de seu estúdio doméstico, revisitou as fotografias do mural digital e do festival, selecionando as melhores imagens para organizar uma exposição itinerante de arte da empatia. Imaginou painéis de lona e banners sensíveis ao toque, exibidos em praças, bibliotecas e centros culturais. Planejou um catálogo impresso com QR Codes conectando ao guia online de Clara, a partitura de Rafael e a trechos do diário, traduzidos em diversas línguas. Cada página receberia ilustrações suas, mesclando colagens digitais e pinturas manuais, refletindo a multiplicidade de vozes que davam vida à experiência do Refúgio 204. Para viabilizar o projeto, Ana redigiu um plano de financiamento coletivo, delineando metas e contrapartidas, como oficinas gratuitas de escrita criativa, ensaios abertos de música e workshops de fotografia e de artigo. Enviou propostas a editais culturais e contactou ONGs de saúde mental, buscando parcerias. Ao receber as primeiras respostas positivas, um edital local e uma ONG disposta a apoiar logísticas, sentiu um arrepio de realização. O quarto 204, que antes guardava segredos obscuros, agora inspirava uma rede global de expressão artística e solidariedade, conectando espaços físicos e digitais num mosaico pulsante de cura. No retorno ao internato para o terceiro semestre, o trio foi recebido com homenagens. No hall de entrada, uma faixa anunciava embaixadores da empatia ao lado de seus retratos. Estudantes traçaram desenhos e mensagens de agradecimento no mural novo, e professores instalaram um mural virtual interativo, onde qualquer pessoa podia deixar perguntas e depoimentos. Clara, Rafael e Ana percorreram corredores lotados de abraços, sorrisos e convites. A diretora do internato, em discurso emocionante, compartilhou números preliminares. Queda de 40% nos casos de depressão diagnosticados antes do projeto, maior participação estudantil em atividades culturais, relatórios de pais elogiando mudança de comportamento dos filhos. As estatísticas ganharam vida nas vozes que compunham o ambiente, esperança, empatia e pertencimento. Na cerimônia, receberam das mãos do diretor um exemplar encadernado do guia online, agora em versão impressa, e uma placa comemorativa para o quarto 204, que passou a chamar-se oficialmente Sala de Empatia e Criatividade Clara, Rafael e Ana. Emocionados, percorreram o corredor até a antiga Porta Verde, agora pintada de azul sereno, abrindo-a para um grupo de alunos curiosos.
Ao ultrapassar o limiar, sentiram que aquilo simbolizava a transformação não só do espaço, mas de si mesmos, de pacientes de suas dores a mentores de novas jornadas de apoio emocional. Clara, Rafael e Ana reuniram-se no quarto transformado em sala de convivência plena, suas paredes repletas das memórias de cada passo dado. O diário original, agora protegido por uma vitrine de vidro, brilhava ao centro, testemunha silenciosa da metamorfose iniciada por um castigo disciplinar. Sentados em poltronas confortáveis, ergueram juntos um brinde simbólico com canecas de chá, celebrando cada vitória, cada lágrima convertida em arte e cada gesto de solidariedade que plantaram ao longo do caminho. Ficaram em silêncio, trocando olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Sabiam que, mesmo com o fim deste capítulo, a história continuaria viva em quem ousasse revelar-se. Por fim, escreveram uma última entrada conjunta numa página em branco. De um quarto 204 marcado pela dor, erguemos um lar de empatia. Que nossas histórias sigam guiando corações, convertendo cicatrizes em pontes e reinstalando a esperança onde antes reinava o silêncio. Selaram a carta a título e colocaram-na dentro de uma pequena caixa de madeira, lacrada com cera azul, onde também guardaram uma cópia do catálogo de Ana, a partitura de Rafael e o guia impresso de Clara. Fecharam a caixa, depositaram-na em cima da escrivaninha ao saírem. Pintaram sobre a porta a palavra "Gostou dessa história?". Deixe seu like, compartilhe com quem também adora uma boa narrativa e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Até o próximo vídeo, onde o coração é sempre o protagonista.